O grande desafio por uma vida. Preste atenção comigo, ouçam. Grandes desafios vão te proporcionar grandes recompensas. Diga comigo, grandes desafios vão te proporcionar grandes recompensas. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Você já viu algumas pessoas falarem assim, pastor Wagner? Para que, rapaz, esse negócio de ser empresário, de empreender, ter seu próprio negócio? Arruma um serviço de carteira assinada, rapaz, é garantido. É assim, não é, Helena? É mais fácil. Tudo bem, é mais fácil. Você não vai ter preocupação de agradar cliente, de correr atrás de cliente, de contratar funcionários. Você chega 7 horas, 8, 9 horas na empresa, tem 1 hora e meia de almoço, 5 horas vai para casa, não se preocupa com folha de pagamento. No final do mês ou no início do mês, cai lá o seu salário, mas é aquele ponto final. Quem está me entendendo? Não tem nada de errado nisso. É bênção também. Agora, o empresário que se esforça, que quebra a cabeça, que faz conta o tempo todo, entendeu? Que faz mágica ali na sua contabilidade, que contrata, enfrenta chateação, muitas vezes de um operário, que não tem uma visão ampla, e enfrenta governo, e enfrenta o leão, enfrenta um monte de coisa, e ele começa a contratar, e ele cresce, e ele prospera, e daqui a pouco ele está morando em um condomínio de alto padrão, agora ele já tem um carro elétrico, agora ele vai passar as férias lá na Disney, porque ele está fazendo um grande esforço. E para todo grande esforço haverá grandes recompensas. O salário, ouça isso, o salário é uma recompensa pelo seu esforço. Salário é o quê? Uma recompensa pelo seu esforço. Se você se esforça muito, você será muito bem recompensado. Se você se esforça pouco, talvez você diga, pastor, mas eu vejo pessoas que trabalham muito, trabalham um trabalho braçal, que não precisa, não exige muito estudo e não exige de usar muito intelecto. Tem hora para entrar, hora para parar, hora do café e ponto final. Não esquenta a cabeça com mais nada. No final do mês, ele quer o pagamento. Essa pessoa vai ter a recompensa pelo esforço físico dele. Agora a pessoa que se esforça, que trabalha, que busca conexão, que faz, engole o sapo, que mata um leão, que paga o preço mesmo, a tendência é essa pessoa ser o quê? Bem recompensada. Quem está me entendendo até aqui? Preste muito bem atenção do que eu vou falar. Então, grandes esforços, grandes desafios te proporcionam grandes recompensas. Agora preste atenção comigo aqui. Cada dia que passa, nós descobrimos que viver sem sonhar é mais difícil do que sonhar. Diante do mundo globalizado, o mundo na palma da mão, você vê tanta coisa, recebe tantas informações, que é impossível a pessoa não sonhar por uma vida melhor. Não sonhar em visitar um outro país, uma outra nação, em conhecer uma praia, em tirar umas férias, em trocar de carro, se vestir melhor, proporcionar uma condição melhor para a família, realizar uma faculdade, um mestrado, um doutorado, escrever um livro, compor uma música. É difícil, é impossível as pessoas hoje não terem a capacidade de sonhar. E quando a pessoa não sonha, acabou a vida. Acabou. Apenas deixa a si mesma, acorda a hora que quer, vai trabalhar o dia que quer, vem para o culto o dia que quer, respeita a autoridade a hora que quer. Essa não é? Deixa a vida me levar. Vida leva, eu não sonho. Mas eu vejo que hoje é muito mais difícil não sonhar, né? É muito mais difícil a pessoa não sonhar do que ter um sonho. Olha aqui. Agora preste atenção. Mais importante do que nossas grandes conquistas, preste atenção onde eu quero chegar. Mais importante do que nossas grandes conquistas são os aprendizados que adquirimos com elas. Isso é muito importante a gente aprender. Que às vezes a gente se esforça tanto para conseguir algo e às vezes até não dá certo.
E aí você quer entregar os pontos. Chega, eu não vou empreender mais, eu não vou mais casar, eu não vou mais contratar ninguém, eu não vou mais me envolver na igreja. Não, cara. Nem tudo que nós planejarmos vai dar certo. A Bíblia diz que o coração do homem faz o quê? Planos. Mas o que prevalece? Os propósitos do Senhor. Agora, você pode tirar muito aprendizado do processo que você desenvolveu para tentar conquistar o que não conseguiu. Agora, digamos que deu certo. Você trabalhou, se empenhou para ter uma grande empresa, uma grande corporação, deu certo, é sucesso. Você trabalhou, se esforçou, fez todas as economias para ter uma casa própria e deu certo. Daqui a pouco, você acostuma com a casa própria. Você acostuma com a vida boa, com sua grande empresa. Mas se você tiver focado mais no processo, no aprendizado, do que no resultado, você vai pegar essa experiência do processo e você vai ajudar muita gente. Quem está me entendendo também? Por exemplo, quantos aqui chegaram na igreja, não tenha vergonha de falar, com um casamento totalmente arrebentado? Quem chegou aqui? E através dos ensinamentos da Bíblia, através do Casados para Sempre, através do discipulado, das mensagens, você hoje tem vivido o melhor de Deus no seu casamento. Levanta a mão e dá glória a Deus. Muita gente, pode aplaudir o Senhor. A grande verdade é que chega uma hora que a gente acostuma com um casamento bom. A gente acostuma a viver sem briga. Aleluia, dá glória a Deus. A gente acostuma a viver sem gritaria. E para a gente é normal. Para a gente, toda a família está vivendo os céus na sua casa. Todo filho é amável. Toda esposa é maravilhosa, submissa. Todo marido ama como a Bíblia diz que deve amar. A gente começa a viver nesse mundo e acha que é normal. E não é. Mas se a gente pegar, preste atenção, o processo de quando nós chegamos, todo o aprendizado que nós recebemos, os exercícios que nós executamos, para chegar no resultado que nós temos hoje no casamento, a gente pode ajudar muitos casais. A gente pode dizer, olha, eu cheguei na igreja numa situação semelhante ou pior que a sua. E o primeiro passo que eu dei foi esse. Se você fizer, você vai ter o mesmo resultado. O segundo passo foi esse. Se você fizer, você vai ter o mesmo resultado. Essa é a tendência. Ou seja, o processo vai te ajudar tanto e vai ajudar tanta gente, muito mais do que o resultado final. Que algumas pessoas podem olhar para o seu casamento e falar, mas também você está na igreja há tanto tempo, vocês sempre foram assim. E nem sempre foi. Mas quando você pega a sua experiência e você passa para outra pessoa a experiência que você teve no processo, meu irmão, isso vale muito mais do que o resultado que você está vivendo hoje no casamento. Quem está me entendendo diz amém. Tudo bem até aqui? Agora preste atenção. Qual é uma pergunta isso aqui, qual é a maior conquista que um homem pode ter em sua vida? Pense rapidinho aí. Qual é a maior conquista, Arthur, que um homem pode ter na sua vida? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Elon Musk. Cara que tem uma cabeça, não é só ele, é claro, ele tem uma equipe. Mas para ele reunir a equipe, o cara é fenomenal. Cara tem construído tanta tecnologia. O cara tem conquistado tantas nações. Se você hoje fosse considerar o homem mais rico do mundo, seria ele. Já é pelas pesquisas. Mas será que o que ele tem conquistado é a coisa de maior valor? É a maior conquista que um homem pode ter em toda a sua vida, Paulo? Gente, o ser humano é inteligente demais. Eu acabei de falar agora há pouco dos médicos. Gente, o médico tira um coração de um ser humano, coloca na mão. Eu vi um médico falar outro dia, ele disse, mãe, eu peguei o coração do seu garoto e coloquei na mão.
O cara é especialista nisso. Ele disse: olha, eu estou acostumado, mas nesse caso aqui, alguém conduziu a minha mão para cuidar do coração do seu filho. Gente, é um negócio fenomenal. Cabeça, o cara abre a cabeça. Minha irmã operou da cabeça, tirou um câncer da cabeça, rasgou a cabeça, horas, a cabeça aberta, eles trabalhando, ela sob efeito de aparelhos. Daqui a pouco está me irmã andando, glorificando a Deus, vida que segue, vida normal, parece que nada aconteceu. Gente, já parou para pensar nisso? Por isso que quando você chegar na UPA, você chegar no posto de saúde, puxa vida, trate com amor, com educação os médicos, que você também é vítima de maus governos, que aplicam incorretamente dinheiro público, administram incorretamente, mas eles também são vítimas. Às vezes eles estão lá para atender em poucas horas centenas de pessoas e não dá conta, por mais que queiram. E vou te falar mais: se o médico lá do posto de saúde, o médico do hospital público, trabalhasse só por dinheiro, ele não ia lá te atender, ele ia manter a clínica dele no particular, que eles ganham muito mais. Ganham muito mais. Eu conheço muitos médicos, eu tenho um médico na família, eu sei que estou falando. Ganham muito mais, eles estão lá, é lógico, o dinheiro é recompensa, mas é porque eles amam a profissão. Pastor, mas ele nem olhou na minha cara, não mandou sentar. Mas porque se ele mandar sentar, filho, tem mais 20 já brigando lá fora. Quem está me entendendo? Não estou defendendo ninguém, eu estou falando da inteligência do homem, da capacidade do ser humano. Vamos voltar aqui para a palavra, foi só um parênteses. Mas a pergunta é: qual é a maior conquista que um homem pode ter em toda a sua vida? Jesus, ele disse o seguinte, olha o que Jesus disse, Mateus 16, 26. Jesus disse assim: pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Eu disse aqui, não sei se eu estou errado, se eu tiver, não tem problema também, não é nenhum pecado, mas eu acredito, faz tempo que eu li, mas eu acredito que ainda que esse Elon Musk é o cara mais rico do mundo. Segundo ainda deve estar ali, eu acho que é o Bill Gates. Não sei quantos ricos podem me confirmar isso aí. Veja aí os que estão nessa lista também, me fala, me informa e me atualiza, por gentileza. O Jean já está olhando ali. Elon Musk mesmo, olha o bilionário aí, ó. Já falou. Esse cara entende tudo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o que adianta? Não é errado ele ganhar o dinheiro que ele tem justamente. Se é justamente, não é errado. Mas Jesus está dizendo: o que adianta ele ganhar e ter toda a riqueza que ele tem e perder a sua? Jesus está dizendo na parte B do versículo que tudo que ele tem não paga o valor da sua alma. Agora preste atenção aqui comigo. Quando Jesus está dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele não está falando de Elon Musk. Porque Elon Musk é o mais rico do mundo, mas ele não tem o mundo inteiro. Ele não é dono da empresa que você trabalha, ele não é dono da sua imobiliária, ele não é dono da empresa que você trabalha, ele não é dono do seu salário, ele não é dono do restaurante que você trabalha, ele não é dono do seu mercado, da sua floricultura, ele não é dono da sua barbearia, ele não é dono da empresa que você presta serviço. Ele é o mais rico do mundo, mas ele não tem tudo que o mundo tem. Ele não é dono da Latam, ele não é dono do Bradesco, ele não é dono do Itaú, ele não é dono do Citibank. Ele pode ter participações em uma dessas empresas, mas ele não é o dono 100%. Então Jesus não está falando desse cara. O que Jesus está falando é o seguinte: você já imaginou se ele ou você ganhasse e fosse dono de toda a riqueza dessa terra, de todas as empresas, de todas as instituições, que todo o dinheiro, todas as minas de ouro, de petróleos, todas as refinarias, todas as aeronaves, jatinhos, todos os carros, todas as montadoras, fosse de uma só pessoa, tudo, no mundo inteiro. Dubai fosse desse cara,
o Japão, as indústrias japonesas fossem dessa pessoa, de tudo de um dono só. Jesus está dizendo, o que adianta ele ter tudo isso e perder a sua alma? Jesus está dizendo na parte B, ainda que ele seja dono do mundo inteiro, esse dinheiro do mundo inteiro, essa riqueza do mundo inteiro, não tem valor para pagar o valor da alma dele. Consegue entender? Quem conseguiu entender até aqui? Então preste atenção, o que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando o seguinte, ele está dizendo que a alma do homem vale muito mais do que tudo que você possa conquistar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes a gente já deixou a alma do nosso filho, nem vou falar de um estranho, hein? A gente já deixou a alma do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido e até a nossa própria alma mesmo, por causa de dinheiro. Se fiou no escritório, na empresa, na indústria, nos estudos. Agora é minha tempo, a minha estação é essa, a minha fase é essa, agora eu tenho que me dedicar, e você deixa a vida espiritual de escanteio. Não importa o que ele está fazendo, o que ele está assistindo, a música que está cantando. Eu vejo às vezes alguns stories, eu vejo agora às vezes alguns reels de alguns jovens, adolescentes da igreja, que eu tenho plena convicção que o pai nunca entrou no Instagram dele, ou dela. Porque se entrasse do jeito que ele disse que é crente, ele não aceitaria aquilo. Mas dá a entender que a alma do filho que se dane, o que importa é ser feliz. O que importa é a gente estar bem diante da sociedade. O que importa é o carro, é a casa. O que importa é a roupa que está vestido. O que importa é o sapato que está calçando, é o relógio que está no braço, é a viagem que faz, é o passeio, é o hotel que fica. A alma que se dane, depois a gente resolve. Jesus está dizendo, não é assim. Calma, para tudo. Para tudo. Você pode não ganhar nada que esse mundo possa oferecer, mas se você salvar a sua alma, a alma da sua família, você já é o cara mais poderoso desse universo. É isso que Jesus está dizendo. Eu já vi líderes construírem grandes igrejas. Conheço a história de um pastor em uma cidade do estado do Rio de Janeiro, de uma grande denominação, muitas filiais, milhares de fiéis, milhares de liderados abaixo dele, e ele focado na igreja, enfiado na igreja, trabalhando, atendendo, lindo o que ele estava fazendo, morando em um belo apartamento, em uma cidade litorânea do estado do Rio de Janeiro. Um dia que ele chegou, depois dessa jornada de trabalho, feliz da vida, que a igreja estava indo de vento em popa, o filho estava enforcado na varanda do belo apartamento, e com a carta: pai, desculpa, o senhor nunca teve tempo para mim, eu não aguentei, fui embora, tchau, me perdoe. Que adianta? A igreja não, também a empresa, também o estudo, também o trabalho, também o dinheiro, também o entretenimento. Quantos pais que não dão atenção para o filho na hora do futebol? Quantas mães que não dão atenção para o filho? Eu já vi uma mãe, eu era adolescente, estava na casa de uma família da igreja lá em São Paulo, e eu vi ela chegar do trabalho, várias vezes, às vezes eu estava lá, eu chegava do trabalho, cansada, ela tirava a bolsa, colocava do lado, a criança: mãe, eu quero comer, mãe, eu quero mamar. Ela falava: espera, deixa eu assistir a novela das 6 primeiro. Às vezes hoje não é a novela, mas é a série. Hoje às vezes não é série, não é novela, mas é o WhatsApp, é o Instagram, é o joguinho, é o tigrinho. Então preste atenção, meus irmãos, isso não é brincadeira. Eu não estou falando da minha alma. Pode ter certeza, eu não sou perfeito, mas eu tenho cuidado muito bem da minha alma.
Se tem uma coisa que eu oro todo santo dia, Deus, não deixa eu perder a minha salvação. Deus, não deixa a minha esposa perder a salvação dela. Deus, não deixa os meus filhos perderem a salvação. Senhor, o que adianta eu ganhar uma bela igreja, ganhar muita gente para Jesus, ganhar uma cidade inteira e a minha família ir para o inferno? Paulo disse: eu me esforço para, depois de ter ganhado muitos, não perder a minha própria salvação. Eu oro diante de Deus. Por favor, me entenda. Eu sei que eu sou tão limitado quanto você, mas eu tô no caminho. A minha família está no caminho. Nós estamos no propósito de servir a Deus. Nós estamos envolvidos. Minha família é a família sacerdotal, ela está no altar. Nós estamos pagando o preço. Eu estou pregando aqui hoje é para a sua família. Eu estou pregando hoje é para os seus descendentes. Porque para mim eu já prego lá em casa. Para mim eu prego todo dia. Para minha esposa eu prego todo dia. A minha vida é uma pregação na vida dela. Não é o que eu falo aqui que é a pregação para os meus filhos, é o que eu vivo dentro de casa. Vocês podem falar qualquer coisa ao meu respeito, posso até ficar triste, mas o que me importa mesmo é o que a minha família sabe ao meu respeito. Então Jesus está dizendo: o que adianta? Agora, Provérbios capítulo 11, versículo 30, parte B, diz assim: aquele que conquista almas é o quê? É o quê? Sábio. Sábio não é quem ganha muito dinheiro. Eu não sei se Elon Musk tem Jesus. Se tiver, glória a Deus. Mas se não tiver, a sabedoria dele não vale nada para Deus. Mas você pode ser minha mãe não sabe ler nem escrever. Minha mãe, quando ela voltava nessa época de eleição, a gente tinha que ficar um mês treinando ela, segurando na mão dela, para ela escrever, para ela ir votar. Mas a minha mãe é uma mulher sábia. A minha mãe criou 6 filhos na presença de Deus, no altar. Do jeito dela, ela puxava a nossa orelha, todo santo dia estava na igreja. De domingo a domingo, minha mãe trabalhava o dia todo. Minha mãe lavava roupa na pedra do rio lá na Bahia. No final do dia o dedo dela aqui sangrava. Você sabe o que é o dedo de uma mulher sangrar de tanto lavar roupa para fora, para levantar um trocado para a família? Era minha mãe. Ela ia para casa no final do dia, a gente ajudava ela a levar roupa. Ela estendia a roupa, secava. Ela tomava banho, dava banho na gente e ia para a igreja. Meia hora de joelho dobrado orando. Não tinha kids como tem aqui não. Não tinha esse som maravilhoso, não tinha essa cadeira acolchoada não. Era banco de madeira e alguns deles tinha prego para cima. De domingo a domingo. Quinta-feira à tarde tinha círculo de oração. Se a gente não tivesse na escola, tinha que estar com ela no círculo de oração ou com a minha avó, como eu já falei aqui. Tinha vigília? Não era até meia-noite não. Era até 4, 5 horas da manhã. Não tinha kids, não tinha sala de criança. Vai ter alguém para cuidar das crianças? Não. Fica lá também de joelho dobrado, ou então dorme no banco da igreja. Todos os 6 filhos estão servindo a Deus até hoje, para a glória de Deus. Essa mulher é uma mulher sábia, 83 anos, ou 4 anos, agora, mas está nessa casa aí. Você chega lá: mãe, vim visitar o meu filho, desculpa, é hora do culto, eu estou indo para a igreja, você pode me esperar? Se me esperar eu volto, se não, volto outro dia. Mãe, vamos lá para Bragança? Não, filho, vai ter Santa Ceia, eu não posso perder a ceia. Ela ainda ajuda o pastor a montar a ceia na igreja dela. 83 anos de idade. Essa sim, para Deus, é uma mulher sábia. Eu já vi a minha mãe ajudar muita gente, a pregar o evangelho para muita gente. Eu já vi a minha mãe a perdoar muita gente. Analfabeta, não sabe escrever. Na mente de Deus, na Bíblia, no mundo espiritual, essa é uma pessoa sábia. Ganhar dinheiro é inteligência. Administrar uma grande empresa, uma grande corporação, um grande orçamento é inteligência. Sabedoria é muito mais que isso. A sabedoria te leva para a eternidade com Deus. Grandes conquistas requerem grandes batalhas, sim ou não? Grandes conquistas requerem o quê? Grandes batalhas.
Agora preste atenção comigo, minha gente. Se Jesus disse que a maior conquista de um homem é salvar a sua alma, então ganhar uma vida para Jesus é o quê? É o maior trabalho que podemos enfrentar nessa vida. Preste atenção comigo. Se Jesus está dizendo que ganhar uma vida é a maior batalha, é o grande desafio, então o que grande que nós podemos fazer para Jesus? Que grande que nós podemos fazer para Jesus? Ganhar almas para Ele. Às vezes a gente quer ficar servindo a Deus só dentro da igreja. Aqui você vem ser treinado, aqui você vem ter comunhão com seus irmãos, aqui a gente vem adorar coletivamente, mas a gente vai exercer o que nós somos é lá fora. É lá, é amanhã no local de seu trabalho. É quando você voltar para casa e talvez o seu marido estiver bêbado, o seu filho estiver drogado. Quem sabe a sua família está toda arrebentada. É lá que você vai colocar em prática. Então preste atenção, se Jesus disse que a maior conquista de um homem é salvar a sua alma, então ganhar uma vida para Jesus é a maior batalha que podemos enfrentar nessa vida. Pastor, lá na empresa está difícil, meu Deus. Essa semana, para Jesus isso não foi nada. Porque você enfrentou uma batalha por coisas que amanhã não vai existir mais. Mas se você falar assim, pastor, eu fiquei a noite inteira orando por fulano. Pastor, eu passei 3 horas numa batalha expulsando demônio por demônio, uma legião de demônio, mas tem um detalhe, o cara está liberto. Aleluia. Pastor, eu atendi aquele fulano, aquela mulher por várias vezes, até ela ser a pessoa que é hoje. Aleluia. Aí valeu a pena. Fora isso, glória a Deus, irmão, ali é pentecostal. Aleluia, está feliz. Olha aqui, Jesus veio ao mundo para salvar o quê? As pessoas. Jesus, ele tinha muito bem definido a sua missão. Nós precisamos entender isso, irmão. Sabe o que eu vejo hoje em muitas igrejas, em muitos crentes? Quando eu falo igreja, eu falo dos crentes que não tem noção da missão dele. Às vezes o cara acha que ser crente é vir aqui, músicas lindas, iluminação, amigos, mas não é a nossa missão. A nossa missão é ganhar almas. Jesus, ele tinha muito bem isso definido na mente dele. Irmãos, a gente precisa ter muito bem definido quem nós somos. Você casou? Põe na sua cabecinha, agora eu sou um homem casado. Não dá mais para ficar fazendo coisas de solteiros. Não dá para gastar mais o meu dinheiro como eu gastava antes. Não dá mais para administrar o meu tempo como eu administrava antes. Agora eu tenho uma esposa, eu vou construir uma família. Não, agora eu entrei nessa empresa, a minha missão é essa, meu horário é esse. Não, agora eu sou crente, eu tenho uma missão como crente. Jesus tinha muito bem isso definido. Quem está me entendendo diz amém. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio o quê? Salvar, buscar os que estavam perdidos. Só isso. Tudo isso. Agora preste atenção. 1 de Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Olha o que Paulo vai falar. Essa afirmação é fiel e digna de toda... Não tem dúvida, gente. Ou você crê ou não crê, Paulo está dizendo. Qual a afirmação que ele vai fazer? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os... Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os... Aleluia, dos quais Paulo disse, eu sou o pior. Paulo tem essa revelação. Gente, você quer seguir Jesus? Ele não veio para te dar vida melhor. A vida melhor é uma consequência da sua fidelidade para com Ele. Você quer seguir Jesus? Então você tem que fazer o que Ele veio fazer.
Você tem que salvar os pecadores. Você tem que salvar os que estão perdidos. Hoje o irmão disse para mim assim: pastor, eu defendi o senhor ontem. Eu falei: cara, obrigado. Defendeu como? Ele disse: eu encontrei um irmão que era da igreja, e ele está em outra igreja, aqui próximo, e ele disse: vem para cá com a gente. Eu falei: não, cara, foi lá que Deus mudou meu casamento, Deus restaurou, eu sou grato à igreja, eu sirvo lá. Eu falei para ele: fala para ele vir aqui no boteco, salvar os pecadores. Está trocando 6 por meia dúzia. Ele não entendeu a missão dele. Ele não entendeu. Ele está achando que a missão dele é esvaziar uma igreja para encher a outra. Não. A nossa missão é encher o reino de Deus. É tirar os pecadores das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Não importa se ele veio para cá ou se foi para lá. O que importa é que nós estamos salvando os que estão perdidos. Consegue entender? Então preste atenção, nós precisamos entender. Paulo está dizendo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Agora preste atenção aqui, primeiro ponto e último da mensagem. A missão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra sempre foi muito clara. Muito clara. Veja Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus disse assim: então Jesus foi levado, preste atenção. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao... Deixa eu explicar antes de continuar lendo o texto. Jesus veio ao mundo, nasceu bebê, cresceu, aos 12 anos, como de costume dos pais, ia ao templo, a Jerusalém, adorar a Deus. Aos 12 anos, ele começou a conversar, dialogar com os doutores, foi admirado por todos, mas ali não era o ministério dele ainda. Ele voltou, continuou trabalhando com seu pai na carpintaria, estudando, fazendo coisas de jovens, sabendo a sua missão, é claro. Aos 30 anos, ele foi se batizar. Quando ele foi se batizar, a Bíblia diz que dos céus veio uma voz, a voz do Pai, e disse: esse é o meu filho, em quem me alegro. De forma corpórea, de uma pomba, veio o Espírito Santo e pousou sobre ele. Uau, show de bola. Imagina na cena. Você está assistindo o batismo lá no Jordão, aí do nada vem uma voz: este é o meu filho, em quem me alegro. Você olha, daqui a pouco vem a pombinha, como se fosse o Espírito Santo, pousa ali. E o filho está lá sendo batizado. Aqui começa o ministério de Jesus. Ele não fez um milagre antes desse ato, antes do batismo. É tanto que ele disse para João: é necessário que eu seja batizado, para que se cumpra a justiça. Ele está dizendo: não faz sentido eu começar um ministério sem eu ser batizado. Eu tenho que ser exemplo para os demais. Ele é batizado, ele sai depois de todo esse show espiritual, vamos dizer assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo pega o Senhor Jesus e leva para onde? Ué, não foi para o resort? Foi para o que tem no deserto? Sabe o que tem no deserto? Sol causticante, serpente, muita serpente, e muito frio à noite. O deserto tem isso. E ele foi levado para o deserto para ser o quê? Para que o seu quê? Pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Por que ele passa por tudo isso? Porque o desafio dele é muito grande. Se o desafio dele é muito grande, com certeza ele vai ter muita recompensa. Preste atenção, não só foi no início do ministério de Jesus, mas no último dia dele também, no seu ministério aqui na terra, ele enfrentou uma grande batalha. Mateus 27, 45. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Deixa eu te falar aqui. Isso aqui não é um dia nublado. Vai chover.
Os céus de Bragança estão muito nublados, está tudo escuro, nuvem escura. São Paulo está legal, mas Bragança, Piracaia, Socorro, está vindo a tempestade aí. Nada disso, nada disso. A Bíblia diz que não foi os céus de uma cidade ou de uma região. O mundo inteiro houve trevas. Houve trevas. Olha aqui, está no texto. E houve trevas sobre toda do meio-dia às 3 horas da tarde. Preste atenção, minha gente. Em pleno dia as trevas tomam conta. Não foi numa só cidade, mas em toda a terra. Isso aqui não é um dia nublado, mas é a manifestação das trevas para destruir o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para Ele não nos salvar, para Ele perder o foco da sua missão. Satanás faz de tudo para Jesus perder o foco. Satanás faz de tudo para Jesus desistir da cruz. Porque Jesus, Ele veio salvar os que se haviam perdidos. Davi, preste atenção, 1000 anos antes de Jesus nascer, 1000 anos antes de Jesus ser levado ao deserto, Davi teve uma revelação profunda sobre esse momento de Jesus na cruz. Vamos ler? Salmos de número 22. Davi vai dizer assim no versículo 1: meu Deus, por que me abandonou? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Todos nós sabemos que Jesus falou exatamente essas palavras na cruz, lá no Calvário. Só que Ele falou em hebraico. Mateus 27, 46, mais uma vez. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Preste atenção aqui, que Jesus não diz Abba, Pai. Você sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho. Você sabe que Jesus, em todo o seu ministério aqui na terra, tentaram apedrejá-lo por diversas vezes. Não foi por causa dos milagres que Ele realizou, não foi por causa que Ele ressuscitou Lázaro, não foi por causa do perdão que Ele deu para as pessoas. Sabe por que tentaram apedrejar Jesus? Porque Ele se dizia filho do Deus vivo. Os fariseus, os saduceus ficavam endemoniados. Como pode assim alguém dizer que é filho de Deus, esse homem, esse mortal? Até mesmo porque antes de Jesus outros homens teriam se levantado dizendo que era o filho de Deus. O povo, a sociedade estava desacreditada, e eles tentavam apedrejar Jesus. Jesus se esquivava, muitas vezes ele não ia, passava por fora da cidade para não ser apedrejado, porque ele declarava que ele era filho de Deus. Aqui na cruz Ele não chama de Pai, Ele não diz Abba, Ele diz Deus meu, Deus meu. Por que Ele não se expressa ao Pai como Pai e sim como Deus? Pergunta interessante. Porque na cruz do Calvário Ele está levando os meus e os seus pecados. Ele está levando sobre Ele as nossas mazelas. Ele está sofrendo, Ele está com a coroa de espinho. Ele já foi chicoteado, agora Ele vai ser pregado na cruz. Ele está sangrando, Ele está sendo zombado, Ele está levando golpes, mas não são golpes de soldados romanos, são golpes dos nossos pecados, são golpes das nossas ingratidões, são golpes das nossas mazelas, são golpes da prostituição, do alcoolismo, da pornografia, são golpes da dependência química que ele está levando, são golpes do adultério, do divórcio que ele está levando. E eu te pergunto o seguinte: qual pai vai ver o filho sofrendo, olhar e não fazer nada?
Imagina, nenhum. Então Deus Pai vê o seu Filho na cruz do Calvário, levando sobre si o pecado de toda a humanidade, e Ele diz: eu não posso olhar para Ele, eu não posso olhar para Ele. E Ele vira as costas para Jesus, e Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nessa hora houve trevas, houve silêncio, porque Ele estava enfrentando um grande desafio, que era salvar a sua e a minha alma, nos livrar do inferno. Quem está me entendendo diz amém. Agora preste atenção. Davi, ele continua no Salmos 22, versículo 12 ao 16. Ele diz assim, olha o que Davi vai falar, olha a revelação, há 1000 anos antes de Jesus. Ele diz assim no versículo 12 de Salmos 22: muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Gente, todos nós sabemos que Jesus, eu já estive lá 3 vezes, Ele foi crucificado em uma região montanhosa, não tinha touros, não tinha bois lá, não tinha nada lá disso. Davi, ele está se referindo aqui aos espíritos malignos, hortes espirituais. Todos nós sabemos que na Bíblia Sagrada, muitos demônios são classificados como animais. Satanás, por exemplo, em Gênesis, ele é a serpente. Em Apocalipse, ele é o dragão. Ele está dizendo, demônios como touros vorazes, eles estão me rodeando. Os demônios querem me devorar. Versículo 13, como leão voraz, rugido, escancaram a boca contra mim. Versículo 14, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Se você for conversar com alguns médicos que já estudaram a morte do Senhor Jesus Cristo, você vai descobrir que é exatamente isso que a ciência diz que aconteceu com o coração do Senhor Jesus Cristo. Ele foi derretido de tanto sofrimento por mim e por você. Versículo 15 ele diz, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus, ele teve sede. Você sabe como a nossa boca, a nossa língua fica quando nós estamos com extrema sede? Versículo 16, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus. Davi não teve mãos e pés perfurados. Davi não teve nem um cão, nem um cachorro querendo devorar ele. Mas quando nós estudamos a história dos homens que eram crucificados nessa época, eles ficavam na cruz do Calvário até os seus corpos serem devorados pelos cães. Isso não aconteceu com Jesus, porque era Semana Santa, estava para acontecer a Páscoa. Eles tinham que acelerar a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo e também dos outros ladrões que estavam lá. Então essa é a revelação de Davi, não é a respeito de Davi, é a respeito do nosso mestre. Versículo 20 de Salmos 22 ainda, ele diz, livra-me da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães. Versículo 21, ele diz, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondestes. Esses são ataques espirituais para destruir e evitar que Jesus nos salvasse. Mas o sofrimento, os golpes malignos, as traições não fizeram Jesus Cristo desistir da gente. Eu vou repetir, as traições, os golpes selvagens não fizeram Jesus Cristo desistir da gente. Diga, eu não vou desistir de ninguém. Se o nosso mestre não desistiu da gente, nós não vamos desistir de ninguém. Salmos 22 diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei.
E eu quero caminhar para o final dizendo, meus irmãos, quando nós nos dispomos a ganhar vidas, preste atenção, também nós vamos passar por lutas. Eu vou repetir. Quando nós nos dispomos a ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo, nós também vamos passar por diversas lutas. O apóstolo Paulo também passou por lutas. Ele diz, tantas vezes fui apedrejado, açoitados e naufrágios enfrentei. Mas Paulo, ele não parou. Ele sabia que as pessoas precisavam de salvação. Paulo estava tão convicto da sua missão, que ele não se cansou, ele não parou. Queridos, a maior conquista na terra são as pessoas. Repita comigo, diga, a maior conquista na terra são as pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 diz assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos o quê? Com a ajuda do nosso Deus tivemos o quê? Coragem de anunciar-lhes o evangelho em meio a muita luta. Irmãos, se Paulo enfrentou luta, se Jesus enfrentou luta, o que você está querendo enfrentar? Você está querendo ter o quê? Mamão com açúcar? Você está querendo ter vida mansa? Filipenses 1, 27 e 28, Paulo escreve e diz assim: acima de tudo, olha aqui que lindo isso aqui, irmãos, ouça isso aqui, estou caminhando bem para o final mesmo, de verdade. Ele está dizendo, acima de tudo, vivam de um modo digno do evangelho de Cristo. Para aqui, acima de tudo, vivam de um modo digno do evangelho de Cristo. Na nossa mente humana a gente acha que esse modo digno de viver o evangelho de Cristo é o quê? Alguns acreditam que é usos e costumes, outros é a cor da igreja, outros é talvez não ter iluminação, outros é ter iluminação colorida, outros talvez seja ter uma mega estrutura, outros talvez seja uma pequena estrutura. Nada disso. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele diz, acima de tudo, de qualquer coisa, antes de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só. O que é viver de uma maneira digna do evangelho de Cristo? É viver em um só. Então isso quer dizer que se pregar uma coisa aqui e você querer viver outra aí, você não está vivendo digno do evangelho de Cristo. É muito forte isso. Às vezes a gente acha que viver de uma maneira digna do evangelho de Cristo é estar fazendo muita coisa na igreja, é no trabalho, está descabelado, e não sei o que, indo para lá. Não. É dar um dízimo alto, é dar uma oferta alta. Não. Você pode fazer tudo isso e estar discordando do altar. Você pode estar fazendo tudo isso e pregando contra ali fora. Você pode estar fazendo tudo isso e a gente aqui pregando, vamos ganhar almas, e você de braços cruzados. Valeu, pastor, mensagem boa, hein? Irmãos, estou cansado de ouvir mensagem boa. Eu estou cansado de ouvir, puxa, até me arrepiei. Só que eu quero ver é quando chega no estacionamento. Não vou falar nem em casa nem no trabalho. É no estacionamento e o seu carro está fechado. É no estacionamento e uma irmãzinha... Não, desculpa, o irmãozinho encostou no seu carro, irmãozinho. Por que a irmãzinha? Não, isso é maldade. Algumas pegaram e outras não, ainda estão assim. O que ele falou, Magda? Só os antigos vão lembrar da Magda. Outro dia eu discipulando alguns jovens, essa foi legal. Aí eu falei, gente, quando eu não estava na igreja, eu estava em casa, e não tinha nenhuma programação dos jovens, às vezes eu ia para a casa da minha noiva, e lá eles estavam assistindo, os pais dela, às vezes sabadão sertanejo. Eles olharam assim. Aí eu percebi que eles não entenderam nada. Eu falei, sabadão sertanejo. Ele, o que é isso, pastor?
que a maioria deles nasceram de 2000 para cá. Eu estava falando dos anos 90. Então preste atenção. Viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, para Deus, é nós estarmos firmes em um só, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Pela fé não é lotar nossa igreja especificamente, é pela fé do Evangelho. Se o irmão está lá na outra igreja, você fala: irmão, fica lá, pega firme com o seu pastor, segue lá a direção do altar. Você está entendendo? Não é, vamos lá na minha conferência. Se ele quiser vir, tudo bem, mas você não vai chamar. E ele tem que pagar. Já que ele quer vir, é crente, tem que pagar. Os 6 que você vai colocar abaixo de você é quem está no inferno. Porque quem não tem Jesus está no inferno. Amém? Então preste atenção. Versículo 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Satanás não tentou intimidar Jesus Cristo na cruz? Davi não teve essa revelação do Salmos 22? Cães me cercam, leões vorazes me cercam, para intimidar Jesus Cristo. Ele não se intimidou. Paulo enfrentou naufrágios, foi açoitado, apedrejado, mas não se intimidou. Diga comigo: eu também não vou me intimidar. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de... Uau! Isso é da parte de Deus, aleluia! O mundo está achando que você está perdendo a sua vida. O mundo está achando que você está perdendo o seu tempo. O mundo está achando que está indo de mal a pior. E a gente está vendo a oportunidade de salvação, aleluia. Irmãos, eu estou pregando para todo lado. Eu nunca fui tão crente como eu estou sendo nos últimos tempos. Eu sempre tive muitos bons relacionamentos. Muito aqui em São Paulo. É uma graça que Deus me deu. Eles me atraem. Agora mesmo, antes de vir para cá, estava falando com um cara de alta patente da justiça. Ô pastor, que Deus te use aí e tal. Mas assim, eu tentava pregar de um outro jeito. Hoje eu estou sendo muito direto. Eu estou, cara, vem para a igreja, vem para a oração dos homens, entrega a sua vida para Jesus. Como que está a sua alma? Se você morrer agora, para onde você vai? Eu estou pregando muito, eu estou muito crente, para a glória de Deus, aleluia. Eu estou vivendo de uma maneira digna do Evangelho. O que Jesus veio fazer, eu estou fazendo também. E eu vou gastar minha vida no altar. Todos os meus dias são deles. Eu não vou parar, Satanás não vai me intimidar. Pode falar o que quiserem, eu não vou parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo está dizendo: ainda que eu não consiga voltar aí para estar com vocês, mas eu quero ouvir sobre a fé de vocês, juntos, unidos, em um só espírito, para pregar o Evangelho das boas novas. Você sabe que a palavra Evangelho significa boas novas. É a boa notícia. Infelizmente poucos estão pregando o Evangelho das boas novas. Muitos só pregam coisas novas e não boas novas. Coisas novas é: Deus vai te dar um novo carro, Deus vai te dar uma nova casa. Não, você vai conseguir, sua empresa vai prosperar. Coisas novas. O Senhor mandou a gente pregar boas novas. Vocês sabem que eu não tenho nada contra coisas novas, mas a nossa missão não é essa. A nossa missão é pregar as boas novas. Aleluia. A Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e chegar nos céus, meus irmãos? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e chegar nos céus, você não encontrar sua família lá? Você já imaginou isso? Você chegar nos céus e a sua esposa, a sua nora, a sua sogra, a sua cunhada não está lá?
O seu filho, que você deu a vida por ele aqui, trabalhando, se matando, comprando um monte de eletroeletrônico, deixando ele fazer o que quisesse, não insistia para ele vir na igreja, para ele não ficar revoltado. Aí você chega lá nos céus, seu filho não está lá. Você já imaginou você chegar nos céus e seu vizinho da direita, da esquerda, os moradores da sua rua, do seu bairro não estão lá? Eu fui na comunhão de uma célula, no setor de uma célula, sexta-feira, e lá nessa casa que nós fomos tem uma célula. Quando eu entrei na rua, eu falei, uau, aqui é o lugar. Que a casa está aqui, passa 4, 5 casas, tem um bar. E o anfitrião o anfitrião da célula disse, pastor, ali sexta-feira é terrível. Sábado é uma confusão aqui, é um negócio terrível. Eu falei, aqui é o lugar que precisa de luz. Aqui é o lugar que a igreja precisa estar. Porque aquelas almas ali, elas valem muito. Não tem dinheiro no mundo, nem o dinheiro de todo o narcotráfico pode pagar aquelas almas. Irmãos, nós precisamos ter essa visão. Você não vai, preste atenção nisso aqui, você não vai ver ninguém na Bíblia. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se você nunca leu. Você nunca vai ver ninguém na Bíblia que deu a vida por coisas. Você não vai ver ninguém na Bíblia que morreu por causa de uma casa própria. Morreu de pagar um carro financiado. Morreu porque tinha que fazer aquela viagem dos sonhos. Você não vai ver ninguém na Bíblia que morreu por causa de coisas. Mas você vai ver de Gênesis a Apocalipse homens doando a sua vida por causa de almas, do Evangelho. Aleluia, eu não me arrependo. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Você sabia que o maior símbolo do cristianismo ainda é a cruz? O maior símbolo do cristianismo ainda e vai continuar sendo a cruz. As pessoas pregam muito sobre a coroa. Você vai ser honrado, Deus vai te honrar. Para cada dia de vergonha, dupla honra. E é verdade, está na Bíblia. Mas não existe coroa sem cruz. Não existe honra sem grandes desafios, irmãos. Aqui nessa terra eu já fui honrado de diversas maneiras. Estou há 14 anos em Bragança. Já tenho título de cidadão bragantino. Eu já tenho título de, até esqueço aquele negócio, comendador. A honraria de comendador. Um dia me ligaram, eu falei, o que é isso? Estão de brincadeira. Não, pastor, seu nome foi selecionado aqui como uma das personalidades da cidade. E assim, me falaram, tá bom, que dia que é? De verdade, eu nem dei crédito. Chegou nas vésperas, falaram, pastor, só tem que mandar uma foto, tem que mandar um histórico seu. Eu falei, mas é de verdade, isso vai ser no Teatro Municipal. Eu cheguei lá, tinha médico, tinha doutor, tinha promotor, tinha empresário, só tinha eu de pastor evangélico, no meio de 28 neguinhos. E cada um que ia receber lá o prêmio, colocava uma música estranha. Quando chegou, olha como Deus é maravilhoso. Ninguém perguntou nada para mim. Mas quando eu cheguei na calçada, já tinha gente me recepcionando. Eu fiquei todo assim com a minha família, eu falei, quando chegou a minha vez de ser premiado, colocaram a música do Fernandinho. Eu serei pai de multidão. Aleluia, aleluia. Eu serei pai de multidões. Agora esse ano mandaram uma mensagem para mim, assessora de deputado tal, nem lembro o nome dele. Pastor, tem o dia do pastor e a Assembleia Legislativa quer honrar o senhor dia tal, acho que é 11 de junho. Eu estava no aeroporto, até evangelizando uma pessoa por telefone. Eu disse, tá bom. Aí mandaram mensagem, outro mandou. Quando chegou o dia, eu estava lá na Assembleia Legislativa. Quem assistiu? Está aí na minha sala. Essas honrarias são os homens da terra reconhecendo o meu esforço, o meu trabalho. Mas isso não salva a minha alma. Isso não me leva para os céus. Isso é um reconhecimento aqui na terra. Que hoje eu posso ser reconhecido e amanhã desprezado. Jesus um dia tentaram fazer dele rei. Rei. Jesus é o nosso rei porque ele multiplicou pães e peixes.
Uma semana depois, crucifica Cristo e solta Barrabás. Então isso eu não me iludo com isso. Mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é ganhar almas para Jesus. Eu não abro mão. Sabe por quê? Lá a Bíblia diz, está em Apocalipse. Quem sabe final de ano a gente faz um ato profético aqui. Sempre tive esse desejo de fazer esse ato profético. Você chegar ali na virada de ano, receber uma coroa linda. Linda. E na hora da virada do ano você vem profeticamente e deposita aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Quem me ajuda a fazer isso aí? Me ajuda, me cobra depois, por favor. Ele pagou um preço tremendo, irmãos, aqui perto. Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou o seu trono. Ele se despiu do direito de ser Deus e veio morrer morte de cruz por amor a mim e a você. E eu vou te falar uma verdade, eu louvo a Deus, porque esta é uma igreja que tem ganhado muitas almas. Agora deixa eu te falar uma coisa, ouça isso. Um dia você estava perdido. Quem já teve perdido um dia aí? Todo mundo. Um dia você estava perdido e alguém orou por você. Um dia você estava perdido e alguém orou por você. Agora é a hora, é a oportunidade de você ganhar almas para Jesus. Quem quer receber de Deus coragem para anunciar o Evangelho? Paulo diz que ele recebeu da parte de Deus coragem para anunciar o Evangelho. Quem quer ganhar coragem? Vamos fazer diferente hoje? Eu vou pedir que você pegue os seus pertences aí e venha com a sua família ou com os seus amigos aqui na frente. Nós vamos orar juntos aqui. Vou convidar minha esposa aqui no altar. Todos, por gentileza, todos. Nós vamos fazer diferente hoje. Vamos terminar aqui na frente. Por gentileza, todos.